In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Instruiva doctare Dei. Iudicame Deus et discerni causa mea de gente non santa, aboli iniquo et doloso errore. E vede luce tua et veritate tua, ipsa me deduxerunt et adexerunt in monte sancto tu, et in tabernacula tua. Confitevo teve, etc. Deus seus meus, quare tristes es anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introiba l'altare Dei. Adiutorium nostro in nomine Domini. Confite o Deus onipotente, Beata Maria, sempre Virgine, Beato Micael Arcangelo, Beato Ioane Batiste, Sanctis Apóstolis Petre et Paul, Omnibus Sanctis et Bovis Frates, quia peccati nimis cogitatione vera et opere, mea culpa, massima culpa, idem greco, Beata Maria, sempre Virgine, Beato Micael Arcangelo, Beato Ioane Batista, Santos Apóstolos Petre et Paul, Homines Santos et vos oratres, orare pro me ad Domino Deus nostro. Amém. Perducat pulsa da vita eterna. Indulgentia, absoluzione et remissione peccatorum nostrorum, triba nobis onipotens et misericordias Domini. Deus tu converso vivificabimus. Ostende nobis Domini misericordia tua. Domine que exalte orazione mia. Dominus vobiscum. Oremos. Gaudete Domino sempre, iter odico gaudete. Modestia versa nocite omnibus hominibus. Dominus ene open est. Nici solitis sitis, sed omni oratione petizione festere innotescanta Deum, benedicti Domini terra tua, avestite captivitati a cove. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete Domino semper, iter odico gaudete. Modestia vestra nota sit hominibus omnibus. Dominus ene pope est, nici solitis sitis, sed omni operatione petitionis vestere, innotescante appunde Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Oremos.
et reinas cum Deo Patre, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Para quem estiver com missal, a missa é do terceiro domingo do Advento, a missa de ontem. Epístola de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos incessantemente no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa modéstia seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Nada vos preocupe, mas em todas as vossas orações e preces, apresentai a Deus os vossos pedidos, juntamente com a ação de graças, e que a paz de Deus, que está acima de todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos espíritos em Jesus Cristo. Qui sedes, Domine supplicevi, extita potentia tua et Dei, qui rege Israel intende, qui de luce velote ovine Iosef. Dominus vobiscum, sequência Santo Evangelho segundo Ioane. Naquele tempo, os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas a João para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo, confessou ele. Perguntaram de novo: quem és tu então? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és tu, então, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? Que dize de ti mesmo? Ele declarou: eu sou uma voz que clama no deserto, aplanai os caminhos do Senhor. Como disse o profeta Isaías, estes que tinham sido enviados eram da seita dos fariseus. Voltaram ainda a interrogá-lo, dizendo: como batizas tu? Pois se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, o qual existiu antes de mim, e a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas passaram-se em Betânia, do lado de lá do Jordão, onde João
estava batizando. Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos então nossos pontos de meditação para esse tempo do Advento, para nos prepararmos para o Santo Natal que está aí já bem próximo. E hoje nós temos como tema a guarda dos sentidos. Nós sabemos que temos aí os 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. E tudo aquilo que nós conhecemos, tudo, absolutamente tudo, o que nós conhecemos pela mediação dos sentidos. Tudo que nós temos da nossa inteligência, nós temos porque nós vimos, ou tocamos, ou sentimos o cheiro, o odor, ou sentimos o sabor. Não é possível conhecer nada que não passe pela mediação dos sentidos. Mas também os sentidos podem ser para nós motivo de queda, de pecado, se nós não disciplinarmos eles. E hoje nós vamos meditar sobre isso. Para viver uma vida interior séria, concentrada na busca de Deus, é preciso impedir que o mundo exterior penetre na alma, enchendo-a de distrações e ruídos. Por isso se deve vigiar atentamente às portas. Com efeito, os sentidos são essas portas abertas às coisas terrenas. Pela vista entram as imagens, pelo ouvido os rumores, e assim sucessivamente, de modo que sem uma prudente mortificação dos sentidos, a alma, templo vivo da Santíssima Trindade, torna-se semelhante a um mercado aberto, a todo o negócio e ao vai e vem de toda espécie de notícias e rumores. Jesus poderia então dirigir-nos as palavras com que admoestou os profanadores do templo: não façais da casa do meu Pai casa de negócios. Aqui entendendo a nossa alma, assim como o Senhor falou que os vendilhões não deveriam fazer um comércio lá no templo, também nós não podemos profanar o templo da nossa alma, deixando tudo que é tipo de coisa penetrar nela. Templo da Trindade pelo batismo, a alma consagrada é duplamente em virtude dos seus votos ou promessas, e está também duplamente obrigada a guardar o recolhimento do seu espírito, para fazer dele, com toda a verdade, uma casa de oração. Basta ter as portas de fora fechadas, que são os sentidos, dizia Santa Teresa, Margarida do Coração de Jesus, para que a alma e o coração não possam ir para lado algum, fora do seu centro que é Deus. O seu programa era: fixarei o meu olhar no coração e levantarei o coração a Deus. A mortificação dos sentidos não é exercício próprio de espíritos mesquinhos e timorados, nem sequer é exclusiva de cartuchos ou freira de clausuras, mas é um exercício indispensável a todos, para levar a alma a recolher-se e a concentrar-se em Deus. São João da Cruz ensina como usar os sentidos externos de modo a não perturbar o recolhimento da alma. Não se deve empregar totalmente as potências e o sentido nas coisas, mas unicamente o que se não pode
escusar, e o resto deve se deixar desocupado para Deus. A alma não poderá receber dano algum se se servir dos sentidos na medida requerida pelo dever, isto é, aquela que é precisamente indicada pela vontade de Deus. Mas diz o santo, se lhe oferecer o gosto de ouvir coisas que não importam para o serviço e a honra de Deus, nem o queira saborear, nem as queira ouvir, e se lhe der gosto, olhar para coisas que não ajudem mais para ir para Deus, nem queira o gosto, nem ver tais coisas. Isto significa que deve abster-se do uso dos sentidos em tudo aquilo que não é requerido pelo dever, ou que não pode servir para elevar o espírito ao Senhor. Nem sempre será possível, sobretudo para quem tem um contínuo contato com o mundo, ater-se estritamente a esta regra, quer para não se tornar desagradável aos outros, quer para evitar coisas inúteis. Por isso o santo acrescenta: enquanto puder evitar, de boa mente, porque se não puder, basta que não queira saboreá-lo, ainda que essas coisas passem por si. Por outras palavras, é indispensável aprender a passar por cima dessas coisas, imagens, notícias e etc., sem se deter no seu gosto, impedindo que os sentidos sejam dominados em absoluto por elas e conservando sempre aquela liberdade interior que permite a alma elevar-se a Deus através de todas as coisas, usar dos sentidos só o necessário, e o resto deve se deixar desocupado para Deus. Esse é um ensinamento clássico de todos os grandes mestres do Espírito, que nos ensinam se nós não vigiarmos. Todos nós temos experiência. Fica um dia distraído demais, olhando tudo aí na rua, ouvindo todas as espécies de notícia, ouvindo músicas que não são boas, olhando para todas as coisas, perde muito tempo na frente da televisão assistindo tudo e vai ver a confusão que vai virar dentro da alma, as tentações que vão aparecer, porque os sentidos nossos, a vista, a audição e os outros sentidos são as portas para a nossa alma. Por isso que os santos eram tão atentos nisso. São Domingos Sávio, quando criança, convidado lá no 1800 para ir num circo pelos colegas de escola, ele dizia: não vou lá não, porque eu quero conservar os meus olhos puros para um dia contemplar Jesus e Nossa Senhora lá no céu. São Luís Gonzaga, quando ele estudava em Roma, as pessoas vinham ele vindo lá de longe, falava: lá vem um Luizinho. Reconheciam ele porque ele estava sempre olhando para o chão. Os santos tinham esse cuidado. Santos que viveram em conventos durante 30, 40 anos, eles não sabiam como que era o forro do teto. Pode parecer coisa exagerada, mas era essa a ideia. Era a mortificação dos sentidos. Era não olhar para as coisas que são até lícitas, para quando vinha a tentação para olhar uma coisa que não é lícita, a vontade tivesse forte, fortificada, para que não olhasse. Se esses santos tomaram tanto cuidado assim no passado, quanto mais devemos tomar nós, né? Que infelizmente vivemos num mundo tão sensualizado, um mundo, as modas tão indecentes. Então, se a pessoa não tiver essa força, as músicas tão sujas, se a pessoa não tiver essa força, essa vontade para mortificar os sentidos, de modo particular a visão e a audição, é impossível um progresso na vida espiritual. É impossível deixar o pecado mortal. É impossível avançar, né, na perfeição da vida cristã. Então fica aí para nós hoje essa meditação. Pedimos a Nossa Senhora do Rosário de Fátima que nos ajude, Nossa Senhora de Guadalupe, que nos ajude a sermos firmes, fortes
no exercício da mortificação dos sentidos, para que nós possamos crescer, progredir a cada dia mais no amor e no temor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu. Oremus, benedictisti Domine terra tua, abisisti captivitati via qua, e visisti iniquitati plebis tuae. Orate, fratres, onipotente, et omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sum corda, graças agramus Domino Deus nostro, benedictum et iustum et equo et salutare nostri sempre et unique gracias a te. Omne Sancte Pater omnipotens et Deus, per Christum Domino nostro, per quo est stato tua laudante,
Dominus Deus Sabaoth, Regnum sucede a terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus vivere in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Yeah.
nobis vos regretatoribus, et omnia saecula saeculorum. Oremus crediente salutaribus boni, et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. et omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Aius Dei victoris peccata mundi, Aius Dei victoris peccata mundi, Aius Dei victoris peccata mundi. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Para a salvação de receber nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Para a salvação de receber nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Misereatur versus omnipotens Deus et demissis peccatis vestris,
educatum sada vita eterna. Amém. Indulgência, absoluzione, peremissione, peccator, vestor, trigo, vobis, onipotência, et misericordia. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha casa, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha casa, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha casa, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. O corpo de Cristo guarde a tua alma para a vida eterna. Amém.
imploramos, Domini claricia tua, udiec divina subsidia avises fiatus, advesta ventura nos reparente, et Domino nostro Iesu Christo, Filho tu, qui tec vive terrena, iuditate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missa est. Benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Início Santo Evangelho segundo Ioannes. In principio era o Verbo, et o Verbo era com Deus, et Deus era o Verbo, hoc est in principio apud Deus. Omnia menso facta sunt et silico facta est vita. Quod facto est silico vita era, et vita era lux omnium, et lux in terris lucerne terris non comprehenderum, cui homo visus a Deus, cui nome era Ioannes, in que vede testemunho, ut testemunho veri verite delum, o Domines crederem perim, no era illus, sede ut testemunho veri verite delum, era crux vera, quae lumina omnium omnium, veniente ut mundo era, et mundus mei factus est, et mundus eo non coione, impropriamente, et sui eu non receber, quod aute receberunt eo, deve tereis potestate filhos Dei fiel, isso me credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex natum, et verbum caro factum est habitavit in nobis, et vivibus gloria eis, gloria quasi vicenza Patri, pleno gratiae et veritatis. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança da nossa alma, a vós bradamos em pecados sem gelo, a vós esperamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a misericórdia nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvem, e depois desse dia, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, todos sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus, nosso refúgio e fortaleza, olhai propício para o povo que a vós clama, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro, São Paulo, e de todos os santos, ouvi misericordioso e benigno as preces que vos dirigimos, para a confessão dos pecadores, para a liberdade e exaltação da amada Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os justos e lados do demônio. Subjugui-os constantemente, e pode, sem se também se sucede,
salvai as nossas famílias. Jesus, Maria e José, Salvai as nossas famílias. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre, os outros séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Convertei pecadores. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero só recordar que na quarta-feira nós vamos começar a novena de Natal. Então a missa nós vamos celebrar um pouquinho mais cedo. A nossa missa será às 5h45. A nossa missa será às 5h45 e após a missa faremos a novena. Então começaremos quarta-feira próxima a nossa novena em preparação para o Santo Natal. E a nossa missa de Natal será, como já foi avisado, no dia 24, a missa da noite, às 20 horas. Às 20 horas teremos aqui a nossa